Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós, ao entendermos quem somos, que fazemos parte de um corpo, que fomos inseridos na família de Deus, que nós somos membros uns dos outros, irmãos, nós precisamos ter a consciência da fraternidade e expressarmos o amor de Deus em nossas vidas e em favor das pessoas. Deus derramou de forma abundante a sua graça, o seu amor e nos deu do seu Espírito. Nós somos coparticipantes da natureza divina, somos pedras vivas do templo que Ele está construindo, nós somos a família de Deus, o povo de Deus. E precisamos ter a consciência de fraternidade, a consciência de família, pois quando assim fazemos, nós agimos segundo a vontade do Pai. E aí imitamos o que nós podemos ler em Atos sobre o comportamento, a atitude daquela família, daquela assembleia da igreja no início. E aí tirarmos dela o exemplo de como devemos viver. Por isso a gente precisa caminhar para a maturidade. Lá em Atos, no capítulo 4, 32 até o 34, diz assim: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. O que a gente precisa entender o que nós tiramos disso. Primeiro, um só coração, uma só alma, ou seja, estavam focados na mesma coisa. E qual era esta coisa? Revelar o reino de Deus, anunciar a salvação, falar do Messias e daquilo que era a obra de Deus em nosso favor. Outro aspecto é que tinha-se a consciência nesta igreja de que tudo era comum, que tudo na realidade pertencia a Deus e que nós éramos meros administradores dos recursos, das coisas que tínhamos em nossas mãos, ou melhor, de que eles tinham em suas mãos. Nós precisamos desenvolver essa consciência. Nós precisamos desenvolver o entendimento, a compreensão de quem somos, da obra de Deus em nosso favor, para que a gente possa focar no que é importante. Lutando junto por aquilo que seja a fé, pela unidade do corpo, unidade do Espírito, de maneira que a gente viva plenamente a vontade de Deus, ou seja, sejamos unidos no mesmo propósito, nos mesmos sentimentos, nos mesmos desejos. E a gente precisa entender o quê? Que nós não somos proprietários das coisas, nós não somos donos daquilo que estão em nossas mãos. Somos administradores disso. Tudo isso pertence a Deus, é de Deus e é para a glória de Deus. Todos os recursos, tudo aquilo que Deus tem nos dado, seja no aspecto de capacitação, seja no aspecto de recursos deste mundo. Não é para nós e nem para o nosso uso exclusivo. É de Deus para uso em favor do reino de Deus. Esta é a consciência, o entendimento que precisamos ter. E além disto, o que podemos observar? A manifestação do testemunho e da graça. E o outro aspecto importante é a expressão da graça de Deus na vida de cada um, que é derramado de forma abundante em nossas vidas. Ao entendermos que temos da graça, temos do amor de Deus derramado em nossas vidas, nós agimos com a consciência da fraternidade de que somos irmãos e da justiça de Deus, da prática da justiça, revelando a equidade, onde na nossa abundância ajudamos aqueles que estão em necessidades no momento, de maneira que não haja necessitados, não haja pessoas que precisem, que estejam em condições de sobrevivência comprometido. Nós precisamos entender que nós, na abundância que Deus tem nos dado, é para que nós aprendamos a repartir com aqueles que no momento estão em necessidades e dificuldade. E fazemos isso como expressão de graça, não de alcançar favor de Deus. Isto é boa obra.
Isto é revelar a virtude de Deus. Isto é manifestar compaixão, graça e a bondade de Deus neste mundo. Precisamos entender isso. Somos chamados para isso, para a glória e louvor de nosso Deus. Nós precisamos ser instrumento e expressão do Senhor neste mundo, revelando a sua glória. E assim, repartir com quem precisa a nossa abundância. Como receber daqueles que estão em situações de abundância nas nossas necessidades. Para que Deus seja glorificado. Para que estas atitudes vistas possam testemunhar acerca da graça, do amor de Deus, pois nós temos esta responsabilidade. Mas ajudamos só nós mesmos? Não. Nós precisamos entender que nós estendemos a graça, o amor de Deus a todas as pessoas em que podemos fazer isso. Porque é nisto que revela o amor de Deus. E é nisto que revela a graça de Deus e precisamos entender. Nós não sabemos quem é e quem não é nosso irmão. Nós precisamos ter a consciência e tratar todos como irmãos, de maneira que o trabalho de convencimento, de conduzir as pessoas à cruz, seja do Senhor ou do Espírito, de maneira que cada um possa ser inserido na família de Deus segundo a vontade de Deus. Que a gente possa entender isto, buscar o conhecimento do Senhor, ser instrumento e expressão dessa graça no mundo, conscientes da fraternidade e do amor que temos que revelar. Porque somos a família de Deus, o povo de Deus, para viver neste mundo segundo a graça, a bondade e o amor de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.